Glória a Deus. Vamos colocarmos em pé, em nome do Senhor Jesus. Já estou passando para o evangelista Wilton, que estará ministrando a palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quem está feliz com Jesus? O Senhor está aqui. Não, você não entendeu. O Senhor está aqui. Aleluia. Você já pôde sentir Ele aí? Aleluia. Eu estou sentindo forte a presença de Deus nesta casa. Aleluia. Abra a palavra do Senhor comigo. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 11, e no versículo de número 39. Glória a Deus. Eu tive meditando nesta tarde um pouco nesse texto aqui. Amém? Todos acharam? Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, Deus de paz, Deus de graça, Deus de bondade, Deus de glória e misericórdia. Deus, toca, Senhor, ó Pai querido, em cada mente, Senhor, ó Pai querido, nesta noite. Leva a nossa mente cativa, Senhor, a Tua palavra, para que nós possamos, Senhor, entender e compreender aquilo que o Senhor tem para falar conosco nesta noite. Esclarece, Senhor, ó Pai querido, tudo quanto vai ser falado nesta noite, e que nós possamos sair daqui regozijando de alegria, porque mais uma vez nós vamos ouvir a Tua voz a falar conosco, Deus. Obrigado por este momento, por esta comunhão, Senhor, que cada um de nós, Senhor, possamos sair da Sua casa nesta noite, não da mesma maneira que entramos, mas podemos sair totalmente modificados, transformados, porque a Tua palavra, Senhor, quando ela é pregada, ela guarda guarida, Senhor, ela acha guarida no coração que está aberto para receber. Então, Senhor, nesta noite, eu pelo menos vim aqui, Senhor, para adorar ao Senhor nesta noite, e aqueles que acreditam na palavra, diga amém. Glória a Deus. Versículo 39. A palavra do Senhor nos diz assim: e disse-lhe Jesus, tirai a pedra. Marta, a irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque está morto há quase 4 dias. Versículo de número 40. Respondeu-lhe Jesus: não te disse que, se credes, verás a glória de Deus? Amém? Pode se assentar glorificando a Deus. Aleluia. Se tiver um fundinho aí, glória a Deus. A palavra, irmãos, que foi lida aqui, escrita pelo apóstolo João, evangelista João, pastor João, é uma palavra muito conhecida, amados, da igreja, fala sobre a ressurreição de Lázaro. Tanto as pessoas que servem a Deus, como as pessoas também que não servem ao Senhor, conhecem essa história aqui. E Jesus, ele se revela nessa história e nessa trajetória que João descreve como a ressurreição e a vida. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos que literalmente o Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, ele deixa um marco na história aqui,
E quando nós olhamos para isso, nós vemos que literalmente o Deus que nós servimos, Ele é um Deus que tem poder sobre a morte. Não há, irmãos, outra mensagem que nós possamos ouvir, que possa descer ao nosso coração, que nós possamos se alegrar. E Jesus um dia venceu a morte, e hoje Ele tem nas suas mãos a chave da vida e da morte. É por isso que o apóstolo Paulo, ele disse que a morte seria a última, a ser julgada. Porque a morte, amados, é algo que faz separação entre os homens. A morte é algo que machuca. A morte é algo que fere. A morte é algo que traz desânimo, que traz angústia ao coração daqueles que um dia perderam um ente querido. E o engraçado, irmãos, que quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que essa história aqui, em que nós acabamos de fazer menção nesta noite, fala sobre uma família. E uma família, amados, que tinha dentro desta casa 3 pessoas. Uma se chamava Maria, a outra irmã, que era Marta, e o seu irmão, cujo nome era Lázaro. E quando nós olhamos lá em João, no versículo de número 5, do mesmo texto, do mesmo capítulo, de número 11, nós vamos ver que Jesus, ele disse que, João descreve que Jesus amava Maria, que Jesus também amava Marta, e que Jesus também amava Lázaro. E quando eu comecei a olhar para isso, eu comecei a entender que, independentemente como cada um daqueles que estavam dentro daquela casa, porque tinha personalidades diferentes, tinha modos de agir diferentes, Jesus amava a eles da maneira que eles eram. Como nós aqui hoje estamos dentro desta casa, e cada um de nós aqui temos uma personalidade, Jesus, ele também te trouxe aqui para dizer que, independentemente de como você é, Ele também te ama. E esse amor do Senhor por nós é um amor diferente, irmão. É um amor ágape. É um amor que vem do alto, é um amor que vem do céu. É um amor que você não vai encontrar na face desta terra. Ninguém com amor igual ao Senhor amou a nós aqui. E quando eu começo a olhar para isso, eu vejo que, se você for olhar para a história da Bíblia Sagrada, Jesus, ele visitou a casa de Lázaro, de Maria e de Marta muitas vezes, mas a Bíblia relata somente 3 passagens, a qual Jesus vai até a casa de Marta, até a aldeia de Betânia. Uma que relata-se no Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, no capítulo de número 10. A outra se revela em João 11 e a outra em João 12. Você não vê mais em nenhum lugar Jesus indo na aldeia de Betânia, a qual a Bíblia vai nos relatar que era de Marta e de Maria. E quando eu começo a olhar para isso, eu pego esse primeiro personagem por nome de Lázaro, e você não vai ver em hipótese alguma dentro da Bíblia Sagrada que Lázaro falou alguma coisa. Não encontra-se nenhuma palavra que Lázaro lançou da sua boca fora que João tenha escrito no Evangelho. Lucas não escreveu, João também não escreveu. Não é porque Lázaro era mudo ou não tenha pronunciado nenhuma palavra, não. Eu começo a entender, amados, que Lázaro, ele simplesmente se calou, porque muito mais é você pregar, anunciar e falar,
e não ter um testemunho de vida. Porque Lázaro, por onde ele passava, ele não precisava abrir a sua boca. Por onde ele passava, ele era reconhecido como aquele que recebeu um milagre do amigo que ele tanto amava. Você sabe que a Bíblia diz que o Senhor, ele é melhor do que um amigo? Esse amigo que se fala é um amigo terreno. Esse amigo que nós temos aqui na face dessa terra é um amigo que muitas vezes nos trai, muitas vezes nos abandona, muitas vezes nos vira as costas. Muitas vezes você achou que tinha um amigo e de repente aquele amigo virou as costas para você. Mas Jesus, ele é um amigo que sempre está do teu lado e ele nunca vai virar as costas para você. Independente de como você entrou aqui nesta noite, Jesus te trouxe aqui para dizer: querido, querida, eu sou o seu amigo. Mesmo que um dia você me abandonou, mesmo que um dia você virou as costas para mim, mesmo que um dia você não me teve como amigo, mas eu ainda te considero como meu amigo. Alabraçuri calabadarasévia. E quando eu vejo isso, amados, eu vejo que não importa como você se vista, ou você pronuncia, ou você prega, ou você louve, não. Nós temos que ter testemunho na face desta terra. E não é um testemunho de vida, algo que aconteceu, não. Isso aqui se chama caráter. É você andar, e quando você andar, as pessoas reconhecerem que Cristo está na sua vida. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo a segunda personagem aqui, por nome de Maria. A Bíblia vai dizer, e o evangelista Lucas, o doutor Lucas, ele é muito detalhista, por ele ser um médico bem conceituado, e por ele ser formado e ter letras, ele detalha muito bem naquilo que ele quer expressar dentro do seu livro. E ele expressa aqui que quando Jesus ele teve na aldeia de Betânia, Marta e Maria o receberam na sua casa. E muitas pessoas às vezes chegam a criticar muito Marta, mas eu comecei a entender quando o Senhor começou a me envolver nesta palavra. Marta era uma mulher que prestava serviço dentro da sua casa, trabalhava na cozinha, ela que fazia o alimento para ela, para Marta e para Lázaro. Agora você imagina, Jesus não andava sozinho, Jesus andava ele e mais 12. E Jesus chega na casa daquela mulher, e de repente aquela mulher vê 13 pessoas adentrando para dentro da sua casa, mais 3 que existiam lá. Aquela mulher estava acostumada a fazer comida para 3 e de repente agora ela tem que fazer para 16. E a Bíblia vai dizer que esta mulher começa a se perturbar, e ela começa a ficar nervosa, e ela começa a ficar angustiada. E quando ela chega na sala onde estão reunidos todos, ela olha e vê Maria lançado aos pés do Senhor, e ela se indigna com isso. E ela chega diante do Senhor e diz: Senhor, poxa vida, será que não dá para você pedir para Maria vir me ajudar, não? Jesus olhou para Marta e disse: Marta, tu estás ansiosa por muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte, e isso não será tirado dela. Ela escolheu estar aos meus pés, ela escolheu ficar aqui me adorando, ela escolheu entrar na sala e não ir para a cozinha. Ei, amado, independentemente da maneira que você entrou aqui nesta noite, esqueça, amado, do que você vai fazer daqui a pouco. Tem pessoas que entram para dentro da casa do Senhor e fica preocupada com a janta que vai fazer mais tarde, com aquilo que vai fazer depois. Ei, amado, a Bíblia diz que quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Aqui é o lugar da adoração, aqui é o lugar de ouvir aquilo que Deus tem para falar. Abra os seus ouvidos enquanto Deus está usando os meus lábios e ouça o que Deus tem para dizer para você nessa noite.
Alabraçouri calabadarassébia. Tu estás ansiosa por muitas coisas, Marta. Maria escolheu me adorar. Enquanto tem pessoas preocupadas com o serviço, o Senhor está olhando para mim e para você, está dizendo: você veio aqui nessa noite para fazer o quê? Você veio aqui na minha casa para fazer o quê? Você veio encontrar comigo para quê? Então aproveita o momento, amado, que o tempo passa rápido, e adore a Ele, glorifique a Ele, exalte a Ele, coloque para fora aquilo que você necessita falar para Ele, porque Ele está aqui. Ai, sou calabadara sóbia. Você acha que o Senhor ficava preocupado em encher barriga, irmão? O que Ele queria era alimentar a alma daquele povo, um povo sedento que ficava ao redor dele, não para cutucar a ele, mas porque as palavras dele eram doces, mesmo ela sendo pesada. Ei, amado, muitas vezes nós somos repreendidos, mas a Bíblia diz que Deus, Ele repreende a quem ama. Então tudo que vem do Senhor é bom, o Senhor é bom, a tua vontade é boa para conosco. Jesus não estava nem preocupado se Marta ia conseguir fazer alimento para todo mundo. Ele estava interessado em saber quem estava ali para ouvi-lo, quem estava ali para entendê-lo, quem estava ali para adorá-lo. Ei, amado, a sala era o lugar da adoração, a sala era o lugar em que se reunia, tanto para comer, mas para adorar. E ele falava, e o alimento era solto pela sua boca. Amado, vai se alimentando dessa palavra. Ei, saia daqui saciado nessa noite de alimentar da palavra dele. E aqui havia uma outra personagem, a Marta. Maria chegou, amados, a falar em Lucas. Ela chegou a falar no Evangelho de João. Mas Marta, ela falava muito, irmão. Marta era aquela mulher que sempre estava falando. Marta, ela era aquela que servia. E ela, a todo momento, ela queria saber como estava. Porque ela também amava ao Senhor. Ela queria deixar sempre o melhor lugar para o mestre. Ela ia perguntava: Senhor, está boa a comida? Está com sal? Está sem sal? Não está bom? Vocês estão comendo? Está alimentando? Está todo mundo farto aí? Está tudo bem aí? E ela era uma mulher que falava e falava muito, irmão. Só que um dia, uma enfermidade adentrou dentro daquela casa. E na verdade Marta, ela só não falava, ela mandava também, né? Ela era mandona. A Bíblia vai dizer que ela manda os mensageiros irem atrás do Senhor. Vai atrás de Jesus agora. E eu começo a entender algo. Quando ela manda chamar ao Senhor, a Bíblia não vai nos relatar qual foi a enfermidade que Lázaro estava. A Bíblia não relata isso para nós. A Bíblia relata que Lázaro estava enfermo, Lázaro estava doente. Mas eu começo a entender, missionária, que quando alguém manda chamar Jesus é porque ninguém pode resolver, só Ele pode resolver. E ela disse: vai ao encontro de Jesus e diga a Ele que o amigo a quem ele ama está doente, está enfermo. E os mensageiros vão ao encontro do Senhor. E quando os mensageiros acham Jesus,
Eles dão exatamente o recado que Marta mandou dar. Ele diz: olha, o amigo a quem tu ama está enfermo. E Jesus manda dizer: olha, diga a Marta que essa enfermidade não veio para a morte, mas sim para glorificar o nome do Filho do Homem na face dessa terra. Só que quando eles chegam lá, Marta recebe esta palavra como uma palavra negativa, irmão. Ela recebe esta palavra como se Jesus tivesse falado: eu não vou. Porque realmente Jesus não foi. E aqui, amados, está um ponto que nós precisamos entender muito na face dessa terra. Eu estava conversando com um irmão hoje na minha loja, e eu estava comentando sobre isso aqui com ele. Eu disse: as pessoas estão confundindo as coisas hoje. Tem igrejas aí que diz assim: olha, levanta a mão porque eu ordeno. E amado, ninguém de homem pode ordenar se não tiver um trono. Eu profetizo é uma coisa, agora eu ordenar, eu preciso ter um trono para me ordenar. Se eu não tiver um trono, eu não posso ordenar nada. Não receba quem diz eu ordeno, não. E Marta mandou os mensageiros e a resposta chegou como um não para ela. E as pessoas não entendem, amado, que mesmo Jesus te amando, que mesmo Jesus te pegando no colo algumas vezes, que mesmo Jesus tendo um carinho todo especial pela tua vida, você tem que entender que em alguns momentos da tua vida você vai receber um não. E eu estava falando com esse irmão exatamente sobre isso. Marta talvez estava esperando que Jesus chegasse junto com os mensageiros, e ele não veio. E Lázaro piora. E ela diz: mas ele vai vir, ele vai chegar. E quando vê, Lázaro morre. E talvez aquilo ficou remoendo dentro dela. E ela diz: tá bom, Jesus não veio, mas pelo menos no velório ele vai vir. E Jesus não aparece no velório, irmão. E aquilo fica batendo dentro dela. Porque as pessoas têm que entender hoje, não é a sua intimidade, não é porque você ora muito, não é porque você busca a Deus todos os dias, que o Senhor vai fazer da maneira que você quer, do jeito que você quer e na hora que você quer, porque Ele é o dono do tempo. O tempo é dele e Ele vai chegar na hora dele. Nós não podemos de maneira nenhuma confundir as coisas, irmão. Eu aprendi, irmão, a esperar no Senhor, sabe quando? Quando o Senhor tirou minha visão. 9 meses eu fiquei cego. E eu andava pela rua, escorando nas pessoas. E aparecia pessoas de tudo quanto é lado, missionário. Chegava, segurava, me chacoalhava no meio da rua e dizia: assim diz o Senhor, na escuridão que está não vai ficar, porque Ele vai abrir a tua visão. Só que eu não sabia quando. E como eu não sabia quando, e como eu consegui entender que o tempo não era meu, mas o tempo era dele, eu fui fazer aula de braille. Eu aprendi. Eu fui me virar, irmão, porque eu não sabia quanto tempo isso ia durar, e eu tinha que me virar. Nove meses na escuridão, até que um dia Deus me leva dentro do consultório médico em São Paulo,
O mesmo médico que disse que nunca mais eu iria enxergar foi o mesmo que teve que ver a glória de Deus se manifestar dentro do consultório médico. E Deus abriu minha visão e o nome dele foi glorificado lá dentro. Mas você achava que todos os dias eu não dizia: Senhor, quando que o Senhor vai abrir a minha visão? Senhor, abre agora, eu estou precisando ver, eu preciso enxergar. Todos os dias dormia na escuridão e acordava, abria os olhos e estava tudo escuro. E eu respirava fundo, às vezes chorava. Mas aquelas vozes que eu escutei lá na rua dizendo: olha, na escuridão que está não vai ficar. Eu sabia que era Deus falando comigo. Eu aprendi, amados, a escutar a voz de Deus e a perceber que o tempo dele é necessário para nos moldar, é necessário para nos colocar no lugar que ele quer. E depois que Deus me devolveu a visão, passado alguns meses, os meus rins paralisaram, então eu fui parar em cima daquela cadeira de hemodiálise. E esse tempo, amados, foi o tempo mais duro da minha vida. Todos os dias eu saía, dia sim, dia não, para fazer aquelas sessões de hemodiálise, e eu ia perguntando para o Senhor e dizia: Senhor, até quando? Porque aquilo era dolorido demais, aquilo machucava demais, aquilo me fazia sofrer demais. E o Senhor dizia para mim: filho, é necessário. A única coisa que eu ouvia era essa, missionária: é necessário. Eu não sabia quanto tempo aquilo iria durar. Eu não sabia quanto tempo que Deus ia entrar com providência. Eu não sabia de que maneira que Deus ia entrar com providência. Passaram-se 3 anos e 1 semana. Eu quase morri várias vezes. Um dia eu saí da hemodiálise, desci a Santa Casa, e quando chegou na Praça Central, eu morava na Major Belo, cruzava a praça para chegar em casa. E quando eu cheguei no meio da praça, eu comecei a sentir uma dor no coração e caí no meio da praça. Me deu um derrame na pleura do coração, eu não conseguia levantar, eu não conseguia respirar. A minha esposa estava comigo, me ergueu, me levantou, chorando, gritando. E com muito custo nós retornamos a pé para a Santa Casa. Ele disse: ela está passando mal, ele vai morrer. E o médico entrou comigo para a sala, fizeram uns exames, tiraram chapa do pulmão, acharam que tinha entrado muita água no meu pulmão e não estava nada, estava limpo. Me deram 2 de pirona na veia e disse: você vai embora. Eu saí sem dor nenhuma. Quando eu chego na Praça Central de novo, a dor volta e eu caio ali de novo. Liguei para o meu irmão em São Paulo, ele veio me buscar, me colocou dentro do carro e me levou para lá. Um amigo que nós tínhamos de infância, Dr. Silvio Regis, se tornou o maior cardiologista conceituado aqui e fora. Me atendeu, fez um exame e viu que eu tinha tido um derrame na pleura do coração. E ele falou: rapaz, eu não sei como é que você está aguentando. Essa dor é a dor do infarto, mas de 5 em 5 segundos. E ele me deu uns comprimidos para tomar, e eu passei 72 horas de joelho, porque era a única maneira que fazia com que a dor parasse um pouco, amenizasse. E eu chorava e dizia: Senhor, até quando? E o Senhor falava para mim: é necessário, filho. Eu voltei, continuei as sessões de hemodiálise até que completou 3 anos e 1 semana. E um dia o telefone toca, eu atendo, era de São Paulo. Eu estava no meio da sessão de hemodiálise. E eu disse: tá, eu estou indo, para mim poder fazer o transplante de pâncreas e de rim. Dr. Raimundo disse: Wilton, termine de fazer para você se fortalecer mais um pouco, porque um transplante é pesado.
E eu saí dali. Meu pai me levou, eu cheguei em São Paulo. Eram 10 pessoas e eles escolhiam um entre as 10 que eram mais compatíveis. E passado 2 horas o médico saiu, pegou um carioca, todo tatuado. E ele disse: você foi o escolhido. E sabe como que eu saí de lá, irmão? Eu saí de lá xingando. Eu saí de lá murmurando. Eu saí de lá falando: Deus, eu sou o seu servo, Senhor. Eu sou aquele que te serve, eu sou aquele que prega a tua palavra. E Deus se calou, ficou quieto, e eu fui embora murmurando, irmão. Voltamos para Itajubá. Quando eu chego em Itajubá, 2 dias se passa, o telefone toca de novo. Entra para dentro do carro, vamos correndo para São Paulo. Chegamos em Extremo, o telefone toca dizendo: Wilton, pode voltar. O pâncreas que nós fomos tirar do cadáver explodiu, estourou e não vai ter como fazer. Eu volto de novo, irmão, reclamando, murmurando. 2 dias depois o telefone toca de novo. Vai para São Paulo. Chego em São Paulo, 10 pessoas de novo. O médico sai e diz: Wilton Gonçalves Mendonça de Oliveira, pode se preparar que é a sua vez. Amados, eu fiz um transplante. Quando eu estava na UTI, os médicos se espantaram. Um pâncreas implantado em outro demora mais ou menos 10 dias para começar a fazer o efeito dele, para começar a gerar insulina. Quando eu entrei para a sala de cirurgia, o meu sangue estava 1.200, o normal é de 70 a 110. No outro dia, já estava em 90, normal. Fazia 3 anos que eu não urinava. No outro dia de manhã, a bolsa estava com 12 litros de urina. E o médico se espantaram. 1 ano depois, quando eu estava indo fazer as consultas, eu encontrei com um carioca, que da primeira vez foi contemplado em entrar. E eu disse: e aí, carioca, como é que tá? Ele falou assim: rapaz, me deram um rim bichado. Eu tô quase à beira da morte. Eu já fiquei internado 6 meses depois que eu saí do transplante. E agora vou ser internado de novo. O rim está parando de funcionar. E eu ajoelhei e agradeci a Deus. Porque Deus, Ele não dá para um servo dele aquilo que é ruim. Ele prepara o melhor, Ele faz o melhor. Porque Deus ainda continua sendo Deus. Faz 11 anos que eu fiz o transplante. Em 11 anos eu nunca tive nada. Os meus exames, toda vez que eu vou para São Paulo, é 100%. E os médicos falam assim: olha, você deve levar um regime, hein? Eu nunca fiz um regime na minha vida, irmão. O tempo do Senhor em nossa vida, amado, é tudo. Nós não podemos bater no peito e dizer: Senhor, eu sou o teu servo, eu prego a tua palavra, o Senhor me usa, então me dá o que eu quero. Deus vai te dar se você merecer. E se Ele vê que isso é para você, você vai receber, senão não recebe. Três dias depois, o Senhor resolve voltar. Tomé se levanta e diz: vamos com ele, senão eles vão matar ele. E se for matar ele, mata nós também. Não acreditava, mas era amigo. Voltaram de novo para a aldeia de Betânia.
E quando Jesus chega, amados, as pessoas começam a dizer: ela chegou. Ele não era amigo dele? Já morreu, já passou o tempo, porque naquela época eram 7 dias de choro. Depois dos 7 dias de choro que vinha então as pessoas para ver o defunto. Olha o tempo que Marta ficou dentro dela esperando que Jesus chegasse. E quando Marta ouviu que Jesus estava na porta da aldeia, ela saiu desesperada. E ela saiu não para cumprimentar o Senhor, porque nem a paz do Senhor ela deu para ele. Ela veio reivindicar algo que ela achava que ela estava certo. Ela chegou para ele: Jesus, se o Senhor tivesse chegado antes, não teria acontecido tudo que aconteceu com meu irmão. Meu irmão morreu, foi enterrado. Jesus olhou para ela e disse: Marta, Marta, oh Marta, oh Marta, o seu irmão há de ressurgir, Marta. E ela disse: eu sei que o meu irmão há de ressurgir no último dia. Jesus olhou para ela e disse: Marta, eu, Marta, sou a ressurreição e a vida. Ainda que seja morto, viverá. Ei, amado, Marta estava esperando que Jesus chegasse no tempo dela como médico, mas ele queria se revelar como a ressurreição e a vida. Talvez você espera que o Senhor se revele de uma maneira e Ele quer se revelar de outra. Ele disse: calma, Marta, eu não vim para revelar aqui como um médico, não. Ele se revelou a ela como a ressurreição e a vida. Ela ainda estava nervosa, ela ainda não estava entendendo o que estava acontecendo. Mandaram chamar Maria, a mulher que sabia como que as coisas aconteciam. A mulher que ficava aos pés do Senhor Jesus e só escutando aquilo que o Senhor falava. Aquela que aprendeu como que o milagre acontecia. Maria chegou e foi direto aos pés do Senhor Jesus. A indagação era a mesma, só que de uma forma diferente. Ela disse: Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. Mas ela chorava e adorava Ele ao mesmo tempo. Jesus, quando viu as lágrimas de Maria descendo, Jesus também chorou. Muitas pessoas dizem que Jesus chorou por causa de Lázaro. Não, irmão, Jesus nem tinha Lázaro como morto, não. Jesus chorou porque viu ela chorando. Ele teve compaixão da dor que ela estava sentindo pelo irmão. Jesus se colocou no lugar dela, não do morto. Jesus disse: vamos, Maria, vamos. Aonde colocaram Lázaro, ele disse. Ele não diz aonde colocaram o defunto, aonde está o morto, não. Ele disse aonde colocaram Lázaro. Foram até o sepulcro. E quando chega ali, Jesus manda retirar a pedra. Remove essa pedra do lugar. Tire essa pedra do lugar. E Marta mais uma vez chega a ele e diz: Senhor, não faz isso. Não faz isso não. Jesus disse: por quê? Porque está fazendo 4 dias e ele está cheirando mal. Aí você vai perguntar: mas como que ela pode falar uma coisa dessa? Como que ela sabia que ele estava cheirando mal?
Se ele estava lá dentro, se o sepulcro estava fechado, como que ela sabia que ele estava cheirando mal? Sabe por quê? Havia entre os judeus uma tradição. E você só derramava bálsamo. Você só pegava ali mirra depois de 3 dias que o morto estava lá. Lembra quando Maria Madalena e Salomé, no 3º dia foram lá para embalsamar Jesus, e Jesus já tinha ressuscitado? Era tradição. No 3º dia, quem foi lá fazer todo o embalsamento ali de Lázaro foi Marta. E ela sabia que ele estava cheirando. O corpo dele já estava em estado de putrefação, se desmanchando. Ela sabia. Por isso, amados, que é difícil você acreditar em algo que os seus olhos viram. É por isso, amado, que a Bíblia é bem sensata em tudo que ela faz. Ela diz que nós não vivemos por vista, mas nós vivemos pela fé. Não olhe pelos olhos carnais, que você não vai chegar a lugar nenhum, mas olhe pelos olhos espirituais. Se é porta, Deus abre. Se é enfermidade, Deus cura. Se está morto, Ele ressuscita. Alabraçore calabadara sébia. Os olhos dela viu o irmão podre e cheirava muito mal. Jesus olhou para ela e disse: eu não disse, Marta, que se creres verás a glória de Deus? Amado, a glória de Deus só pode ver que aqueles que acreditam. A glória de Deus só pode sentir aqueles que estão com o coração aberto. Não adianta entrar aqui amargurado. Abra o coração e sinta a glória de Deus descer sobre a tua vida. Seja impactado pela glória de Deus. Tira os olhos das coisas que são visíveis. Tiraram a pedra. E Jesus, pela voz que tudo foi criado, disse: Lázaro, vem para fora. Vem para fora. E a Bíblia vai dizer que o morto saiu para fora. Jesus, quando olhou para ele, disse àqueles que estavam ao redor: desatai-o e deixai-o ir. E aqui Lázaro também não fala, ele só foi embora. E vamos encerrar aqui. Para onde Lázaro foi? Aleluia. Pula um versículo aí, um capítulo aí. Vai para João 12. Aleluia. Versículo 1. Veio, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, aonde estava Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe ali uma ceia. Marta servia, e Lázaro era um dos que se assentava à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro de grande preço, ungia os pés do Senhor Jesus e os enxugou com os seus cabelos,
e encheu-se a casa do cheiro do bálsamo. Amém? Jesus voltou 6 dias antes da Páscoa. Eu vejo Jesus só dando um recado para Lázaro: desatai-o e deixai-o ir. E ele diz: Lázaro, prepara lá, 6 dias antes da Páscoa eu vou voltar. Eu vou entrar lá de novo. E nós vamos assentar naquela sala. Ei, amado, aquela casa estava com o pessoal com o coração entristecido. A morte tinha entrado, tinha ceifado, tinha levado. Mas sabe o que aconteceu? Jesus fez retornar a alegria daquela casa para dentro daquela casa. Maria voltou para o lugar da adoração. Marta voltou para o lugar do trabalho, ela servia, eles banqueteavam e Jesus estava dentro daquele lugar. Ei, amado, se Jesus saiu da tua casa, leve ele de volta hoje. Ai, tchou, calabadara sóbia. Aleluia. Voltou, irmão. Voltou, irmão. E olha o que diz aqui, ó. No versículo de número 7. Deixa eu ver se é o 7. Não, é o 9. Versículo 9, aí no 12, 9. Olha aqui, ó. E grande número dos judeus chegou a saber que ele estava ali. Aleluia. E fluíram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Ei, amado, quando Deus faz, Deus ainda leva os teus inimigos para ver aquilo que Deus fez. Eles não viram, Deus não sabia que Jesus estava lá, mas a Bíblia vai dizer que eles não foram lá só por causa de Jesus, não. Eles queriam ver o milagre, eles queriam ver o que Jesus fez, eles queriam ver a glória do Senhor que se manifestou naquele lugar. Eu quero profetizar sobre a tua vida nesta noite, que se perdeu a alegria vai voltar, que se perdeu o ânimo vai voltar, que Jesus vai bradar na tua vida, que a glória de Deus vai se manifestar sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a vida dos teus filhos. Deus vai entrar, Deus vai fazer, Deus vai mexer, Deus vai trazer de volta, Deus vai derramar da tua glória sobre a tua vida. Receba a glória de Deus. Ai, tchau, calabadara sóbia. Aleluia, aleluia, aleluia. E aqueles que zombaram, aqueles que criticaram, aqueles que disseram que não ia conseguir, vão ter que ver. E ainda vão ter que se ajuntar ainda, irmão. Não só para ver Jesus na sua vida, mas para ver que você ainda continua em pé, porque Ele te sustentou. Você pode ficar em pé.